a derrocada tucana nas eleições de 2018. O pífio resultado que o PSDB teve nessas eleições não se restringiu apenas ao executivo. Nós tivemos também um resultado muito ruim no legislativo. No executivo, conforme todos sabemos, o Geraldo Alckmin foi o candidato no PSDB, conseguiu aglutinar uma aliança muito grande, diversos partidos do Centrão o apoiaram. O candidato teve quase metade do tempo de televisão e de rádio no programa eleitoral, mas a votação foi absolutamente inexpressiva. No legislativo, o resultado também foi muito ruim. Na Câmara dos Deputados, de 49 cadeiras, o partido caiu para apenas 29. Tinha a terceira maior bancada, passou a ter apenas a nona bancada. Então era um partido gigante que virou um partido mediano. Mas por que isso aconteceu? Há 3 anos eu já havia feito a seguinte análise. O PSDB ele teria uma dificuldade muito grande nas eleições de 2018, devido a uma mentalidade errada e a 2 fatores externos, que por serem fatores externos, o PSDB não conseguiria controlar. A mentalidade errada é acreditar que nas eleições de 2006, 2010 e 2014, as pessoas que votaram em Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves, respectivamente, eram eleitores do PSDB, que simpatizavam com o PSDB, quando não é verdade. Na realidade, grande parte daquele público era um público antipetista. E uma outra parte era de eleitores que não se viam representados em nenhuma outra candidatura. E aí nós temos os 2 fatores externos que inevitavelmente prejudicariam bastante o PSDB em 2018. O primeiro, o surgimento do Partido Novo. Existia um nicho de eleitores que votavam no PSDB porque simplesmente não tinha outra opção. Aí surgiu o Partido Novo, um partido na economia liberal, coisa que o PSDB genuinamente nunca foi. Então eles migraram para o Partido Novo. Então uma queda de 3, 4% no total de votos para a presidência da República e alguns votos também para o Congresso Nacional já era esperado devido ao surgimento do Partido Novo. O segundo fator é a candidatura de Jair Bolsonaro. Ele chegou a ensaiar ser candidato em 2014, abandonou a ideia, mas já sabia desde 2015 que ele seria candidato em 2018. E ele consegue aglutinar para si, consegue trazer um público que é algo em torno de 10% da população brasileira, que existe em todos os países, não é exclusividade do Brasil, que é um público preconceituoso, racista, xenófobo, misógino, homofóbico. Ele consegue atrair esse público que, em boa parte, não em sua totalidade, votava no PSDB, justamente para fazer contraposição ao PT, já que o PT sempre foi um partido que olhou bastante pelas minorias. E é interessante destacar o seguinte, em 2010, Levi Fidelix, um candidato de um partido nanico, um sujeito inexpressivo, sem nenhuma estrutura, teve entre 60 e 70 mil votos à presidência da República, era candidato. Em 2014, a votação subiu para 446 mil. Então, o que levou Levi Fidelix a ter 60 a 70 mil votos em 2010 e em 2014, 446 mil? Se o partido continuava a ser nanico, ele continuava a ser inexpressivo e sem nenhuma estrutura. Em 2014, durante um debate televisivo, ele discutindo com a Luciana Genro, candidato do PSOL à época, ele deu declarações absolutamente homofóbicas, que eu me recuso até a repeti-las aqui no canal, e ele ganhou notoriedade com aquilo. Então, aquele público homofóbico que nunca se identificou com nenhum candidato, viu no Levi Fidelix uma opção de votos. Eles sabiam que não tinha a menor chance de ganhar, mas mesmo assim votaram nele expressivamente. Ele subiu de 60, 70 mil votos para 446 mil de uma eleição para outra, devido a apenas uma única declaração. Além disso, o Jair Bolsonaro também consegue atrair um público evangélico. Consegue trazer esse público evangélico, coisa que o PSDB nunca conseguiu e que nunca se sentiu representado em nenhuma candidatura. Nós nunca tivemos uma candidatura realmente que representasse os evangélicos. Em 2014 existiu uma tentativa absolutamente frustrada do pastor Everaldo, que foi um candidato fraquíssimo, teve uma votação inexpressiva, mas que não conseguiu atrair o público evangélico. Então, esse público, em parte, não o todo, mas uma parte substancial, se vê representado através da figura do Jair Bolsonaro. Então o PSDB já iria perder uns 3, 4% do Partido Novo, uns 10% ou 8% aproximadamente em relação a esse eleitorado mais preconceituoso e mais uma porcentagem em relação aos evangélicos.
Então o PSDB já iria ter muita dificuldade, há 3 anos já comentava que o PSDB ia ter dificuldades em 2018. Mas o PSDB também cometeu diversos erros que agravaram a situação no partido. Nós tivemos um quadriênio, vamos colocar assim, 2014 até 2018, muito favorável ao PSDB, porque nós tivemos uma derrocada muito grande do PT. Na verdade, desde 2013, com aqueles protestos na Câmara das Confederações. Então nós tivemos uma proliferação de líderes, principalmente de determinados grupos, que surgiram para a política, surgiram como vozes da direita. Incrível, basicamente nenhuma se associou ao PSDB. Eles foram todos candidatos em 2018, foram eleitos deputados, mas pelo PSL, pelo Democratas, o PSDB não conseguiu trazer nenhum desses. Tanto que na Bahia colocou os mesmos candidatos de sempre para deputado federal e, no caso, o resultado foi muito ruim. Até figuras tradicionais, importantes como Antônio Embaçaí e o Aleluia não conseguiram se eleger para a Câmara dos Deputados. Resultado realmente muito ruim. Então, um partido que simplesmente não se renovou. Esse é o ponto que eu acho primordial. O Tasso Gereissati fez uma autocrítica meio fora da hora, é bem a verdade, antes das eleições, mas que foi bem verdadeira também. Ele apontou outros equívocos. O primeiro foi contestar a eleição da Dilma. O próprio Aécio depois disse que fez aquilo realmente apenas para perturbar o processo. O segundo erro foi não expulsar o Aécio Neves do Tasso Gereissati. Comentou isso, de não expulsar nem o Aécio nem o Eduardo Azeredo, só que no caso, aí é meio difícil do PSDB expulsar o Aécio Neves. Com certeza o Aécio Neves tinha algumas cartas na manga, para não ser expulso, porque se ele fosse expulso do partido, no dia seguinte ele estaria cassado e no outro estaria preso. Então, com certeza, ele teve alguma carta na manga para fazer com que o partido não o expulsasse. Isso pesou bastante contra a imagem do PSDB. E outro erro foi entrar no governo Temer. Mas aí é uma avaliação que se faz depois do acontecido. Se você trabalha para tirar uma presidente da República, consegue fazer o impeachment e depois você simplesmente lava as mãos e deixa um outro governo assumir e você mesmo assume a responsabilidade, realmente é muito difícil. E o PSDB não esperava que o governo Temer fosse uma completa tragédia, como foi principalmente na questão da honestidade, da corrupção e da moralidade. Então, foi um outro erro que o PSDB acabou cometendo. E além disso, especificamente para o Executivo, nessas eleições, um erro, ao meu ver, foi a candidatura ser com o Geraldo Alckmin como cabeça de chapa. A população estava esperando um candidato forte, um candidato apimentado, não um candidato sem gosto, um candidato interiorano, de Pindamonhangaba, como é o Geraldo Alckmin. Nessas eleições as pessoas queriam uma mudança, queriam algo forte, e o Jair Bolsonaro representa exatamente isso, algo forte, representa na cabeça de algumas pessoas uma mudança, algo apimentado, não como é o apelido do Geraldo Alckmin, um picolé de chuchu, que é assim que as pessoas o caracterizam. E realmente ele é uma pessoa muito calma para um momento em que é necessária uma força maior. A gente viu também a campanha da Maria naufragar muito, porque ela não consegue mostrar essa força. Ela até melhorou um pouco no discurso, um pouco mais incisiva, mas é um momento de força, que precisava de força para o candidato conseguir decolar. O João Dória Júnior, ex-prefeito de São Paulo, ele seria um nome melhor, já que ele conseguiu, ao longo desses apenas 2 anos na política, se colocar como um candidato anti-PT, sempre batendo no Lula, batendo no PT. Era isso que o público mais ou menos queria. E é um candidato também um pouco mais forte, com um discurso um pouco mais forte. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo quanto a eu gostar do João Dória Júnior ou não. Estou apenas fazendo uma análise do que ele consegue representar, que o Geraldo Alckmin não consegue. Então, do meu ponto de vista, esses foram os pontos que levaram à grande derrocada do PSDB nas eleições de 2018. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Todos os vídeos eu sempre coloco na descrição diversas informações quanto ao que eu estou dizendo, principalmente para corroborar as minhas informações. Um abraço a todos e até a próxima.